Hello, Brasil! Boa tarde! Muito boa tarde, amores. Eu queria falar alguma coisa e tal, mas todo dia alguém me quebra, né? Hello, Brasil! Já começa falando inglês pro brasileiro, né? De onde saiu isso? Hi! Eu não sei nem o que eu falo. Era melhor eu cheguei em Brasil. Brasil, fica E aí, legal, gente? né? E aí, gente? Mais Tudo brasileiro, bem? verdade. Tudo bem com você nessa terça-feira? Só pra dizer que chegamos, né? Hello. Tô todo aqui, ó, quadradinho, já prontinho pra dar o play. Como é? Olha, mas Tamo junto, hein? isso aqui são problemas de família. Não é, É o gente? assunto do programa de hoje. Problemas familiares quando a minha família não se dá bem com a sua. No caso, marido e mulher, principalmente. Vixe. Eu aposto R$10 que até o final do programa você vai falar consultório umas 3 vezes. Não vou. Consultório. Consultório de família toda terça às 8 da noite. Portanto, hoje, terça-feira, às Terça. 8 da noite. Qual tem programa? programa inédito, consultório de família. Pronto, então, já ganhei tem R$10. dobradinha entre família e consultório de família. Já ganhei R$10, eu sabia que você ia falar do consultório. Claro que eu ia aproveitar o merchan. Ah, Boa, mais de 3 Pago vezes ainda bem foi, por hein? isso. vai falar, Boa. vai falar. Até o quarto bloco você vai falar. Ó, e o programa você sabe que é ao vivo para ter a sua interação, sua participação com a gente. Então fica à vontade para contar aí, ó, alguns BOs de família e não precisa se identificar, né? Porque vai que se identifica, daí começa aquela disputa de família aqui, um joga mensagem de cá, outro de Porque lá. tem gente que trabalha com dados, né? Mas trabalha com dados. Mas o problema é o seguinte, você se apaixonou por ela e ela por você, mas só vocês se apaixonaram, ninguém mais. Como resolver? Como resolver? Esse assunto não é um ou outro, não. Não. É verdade. E quando a gente opa. casa, a família do outro passa a ser família da gente, a nossa família passa a ser família do outro, como é que fica se não houver essa aproximação, se não houver um entendimento, uma compreensão do que seja agora essa relação entre famílias? Afeta, hein? E como afeta? Marli Portugal tá por aqui para trazer aí algumas respostas às suas perguntas também, te ajudar aí no que você quiser mandar para perguntar também, né? Marli Portugal, que é psicóloga, sexóloga, escritora, palestrante, tá com a gente por aqui mais uma vez no Entre Família. É isso mesmo. Ainda temos Fala Povo, nós fomos às ruas para saber o que as pessoas dizem sobre a família de um e a família do outro. A gente gosta de ouvir a história dos outros, né? Dos outros, a nossa... A história de quem teve coragem de colocar a cara na câmera dele. Exatamente. E tem sua interação, obviamente, manda sua pergunta pra gente, conta como você resolveu isso aí. Fala com a gente que é legal. Verdade. Nas dúvidas aí, tem o Na Prática, como resolver conflitos entre famílias. E tem história real, gente. Uma história que você vai conhecer aqui envolvendo escolhas delicadas, relacionamentos cruzados e marcas que atravessam gerações. Uau! Muito bem, seu Entre Família de terça-feira está começando. Nós já voltamos com você, até já. É isso, já estamos no ar para todo o Brasil e o mundo Entre Família. Para você que acompanha pela internet, obrigado aí por se conectar com a gente. Para você que acompanha na sua televisão, canal aberto aí na sua cidade, que coisa boa, hein? Tem gente que está descobrindo agora a TV Novo Tempo e já está se apaixonando. Que coisa boa, né? É isso, minha gente. Chega para perto que estamos chegando também. Sim, para ficarmos juntos ao vivo até as 4 da tarde, no seu Entre Família, hoje falando sobre resoluções que estamos em busca nas questões entre famílias, a família do marido com a família da esposa, e a gente faz desses momentos momento de aprendizado, de troca. Fica com a gente, é sempre muito bom ter a sua companhia. E falando em ficar com a gente, como que é aí na sua casa? O que é mais difícil de lidar, com o cônjuge ou com a família do cônjuge? E com qual parte está aí o enrosco? Tem gente que é arame farpado, né? Como é que é? Conta a sua história pra gente, manda a sua interação, faça a sua pergunta. E você sabe, nosso telefone é 12983150249. Tira uma foto da sua sogra, manda também pra gente. Boa. Verdade, Boa. manda. Olha o outro, boa. Eu vou mandar uma foto da minha sogra, então. Será que pode? Não, se Mandar for para foto da falar sogra? bem, pode. Não, fala bem. Minha pode. sogra é minha segunda mãe. É bênção demais. Dona Raquel, É, só que beijo. é uma segunda Dona mãe Elza, com escolha, beijo. né? Hã? A segunda mãe tem escolha. É verdade. Tem escolha. A primeira não tem. Amo demais as duas. Vamos ao Fala Povo na rua? Bora lá então. Sara Rabit foi pras ruas. Foi às ruas para saber
sobre esse assunto, tretas familiares e o que será que ela descobriu por aí daqueles corajosos, hein, que decidiram falar assim, ó, de cara aberta, de cara limpa. Será que vai ter consequências? Não sei, roda aí. Cônjuge, esses parentes têm se dado bem ou será que tem muitos conflitos? É isso que a gente vai descobrir aqui agora. Descobri agora. Agora. O que ela falou no começo. É verdade, né? Eu tava tentando fazer leitura labial, mas não sou bom nisso não, viu? Não deu certo não, só... Vamos de novo então? Roda pra gente. Já ouviu aquela frase? Quando você se casa, você também se casa com a família do seu cônjuge? É a mais pura verdade, né? E será que esse cônjuge, esses parentes têm se dado bem? Ou será que tem muitos conflitos? É isso que a gente vai descobrir aqui agora. Edneia, conta pra mim, a senhora se dá bem com a família do seu cônjuge? Sim, porque eles moram longe, né, também. Né? Aí facilita, né? Facilita bastante. Vê quantas vezes no ano, assim? Ah, acho que uma ou duas só. Teve sorte A ela. sogra mora perto. A sogra mora A perto? sogra mora perto. E se dá bem com ela? A gente tenta. Dou. Positivo. Sim. Sim, sim. Amo muito a minha sogra, meu sogro, os tios dela, né? Graças a Deus a gente tem um bom relacionamento, sim. Me dou. Separei há 18 anos, me dou bem com todo mundo. Ainda se dá bem? Ainda, sempre me dei bem, sempre tive amizade, respeito e sou separada há 18 anos e ainda me dou bem com todo mundo. E eles também comigo, sabe? Tem um respeito, carinho por mim. Morreu todo mundo já. Mas e quando eles eram vivos? Aí a senhora, não. como é que era? Não gostava de mim, não. Não gostava da senhora? E como que a senhora lidou? Eu ajudava, mas mesmo assim não estava bom. Sim, dou sim. A gente mantém uma boa relação e fazendo o possível com estar perto, né? Quando em datas comemorativas, a gente estamos mais próximos. Bom, é uma questão que é muito pessoal, né? Cada um interpreta ela de uma maneira, cada um vive de uma maneira, porque são pessoas diferentes, interpretações diferentes, visões diferentes, experiências de vida diferentes. E o importante é a gente estar sempre tentando manter a paz, né? Manter a boa comunicação, relevar algumas coisas, né? Porque é um parente, né? De primeiro grau de alguém que você tem um sentimento que você gosta, que você convive, que é o seu cônjuge. Então, eu sempre prezo isso, né? Viver bem com os parentes, né? Do meu cônjuge. Eu vi que você tem todo esse cuidado, mas assim, no dia a dia não é fácil, né? Ah, não, sempre surge, né? Eu falo das divergências de opiniões, sempre surgem e aí tem que relevar, tem que olhar pelos olhos do outro, porque às vezes a pessoa não está no dia dela, às vezes a pessoa interpretou de uma forma diferente, então são todos os detalhezinhos, né? De uma convivência que não é fácil, mas tem que ir lá, né? Ou seja, gente, o Rodrigo tem umas dificuldades aí, viu? Mas vai dar tudo certo, Rodrigo. Eu creio, vai dar sim, vai dar sim. Infelizmente eu não sei onde eles moram, eu já estou divorciada há 42 anos. Então, a gente já não se dava mesmo. Antes, quando a senhora era casada, então já não se dava bem? Ah, eu era jovem, jovem erra muito, né? A gente só vai aprendendo com o tempo. Sim. Mas o que aconteceu, assim, alguém intrometeu no relacionamento da senhora, no casamento? Como é que era essa questão? Ah, não, eu fui muito chifruda. Aí cansei. Então o problema não era a família, era a pessoa em si? Era a pessoa em si. Não havia colaboração em nada. É importante no relacionamento, no casamento, ter limites para não deixar as pessoas de fora interferirem? Com certeza, há uma necessidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado, não pode ficar expondo muito a intimidade do casal, né? Porque tem pessoas que gostam da gente, outras não, né? Então tem que sempre ter limite em tudo, né? No relacionamento é necessário ter limite, né?
a gente tem que ver aquilo que é favorável, né? Se for uma coisa que não vai prejudicar, aí a gente tem que dar uma brecada. E assim, vamos supor, quando a sogra interfere na relação, faz alguma coisa que não é legal pro casamento, que o casal não concorda, já passou alguma situação assim? Olha, comigo não, mas eu já vi, já presenciei e não é bom, né? Tem que ter limite, tem que ter respeito, amizade. Eu acho que é isso que eu tenho até hoje, por isso. A gente tem que saber limites, tem que conversar, tem que ter respeito, humildade, saber quando tá certo, quando tá errado. Já aconteceu alguma situação assim de querer prometer e o marido, como é que o marido reagiu? Então, eu acredito que eu tenho sorte, porque ele vai mais pro meu lado do que pro lado da família, né? Então ajuda bastante. Tá de parabéns esse marido, hein? Ajuda bastante. Mas na verdade não tenho conflitos, não. Mas o respeito, né? Cada um respeitando o seu limite fica mais fácil, acredito eu. Importante para estabelecer um limite, porque quando, né, Deus falou para o casal pegar sua esposa e seu cônjuge e formar uma só carne, quer dizer que é só a família, só o esposo e a esposa que vai formar uma nova família no seu lar. Nós, sogras, a gente terminamos sendo parentes, né? E participando da vida deles, assim, sendo avós, né? Que é meu sonho. Sendo avós. Aí... Mas sem interferir muito, tipo assim, não é... O centro é o casal. Não, o casal tem que ter seu espaço, né? Porque quando tem muita opinião, invasão do espaço do casal, a opinião alheia atrapalha. Muito bem, eis a sabedoria do povo, suas experiências, como lidam com os desafios familiares. E a gente ouve essas pessoas falarem e fica imaginando quais desafios elas enfrentaram que não contam aqui pra gente. Quais são os seus também? Está enfrentando alguma dificuldade com a família do seu marido, a família da sua esposa? Qual é essa dificuldade? Brigas, desavenças? Estão agora pensando, meu Deus, como nós vamos passar o Natal e Ano Novo juntos, essa virada de ano? De novo, aí tem um que fala mais, enfim, interfere na relação, como nesse caso aqui, né? Pessoas que são muito invasivas da privacidade do outro, mas aí a gente está falando de algo de fora para dentro. Mas e quando a questão é de dentro de casa? E quando a questão é junto do casal? Porque se o casal está juntinho em tudo, se tem intimidade, conhecimento, um relacionamento seguro, sustentado em amor, respeito, isso cria uma blindagem, cria muros ao redor, que protege das interferências de fora, que resguarda o relacionamento, resguarda agora essa família núcleo. Mas tem casais que nem mesmo dão conta da sua própria intimidade, do seu relacionamento íntimo, da sua própria sexualidade, do conhecimento do seu corpo, das suas vontades, dos seus desejos, dessas trocas que devem haver somente entre o casal. E a gente quer dar uma forcinha para você. Que tal? A revista Sem Tabus. A gente manda para você de presente, não precisa pagar por isso. Vai chegar pelo correio, para você receber é muito fácil, bem tranquilinho. Agora você só liga para cá, coisa básica. Ligou, alguém vai atender você aqui da nossa equipe, vai preencher um cadastro muito rapidinho, porque obviamente precisamos dos seus dados para enviarmos pelo correio e vai chegar na sua casa. Você vai começar a estudar sobre casamento. Qual é a teologia do casamento? E a teologia da sexualidade. Como que um casal pode desenvolver uma sexualidade mais plena, um tempo de intimidade com maior riqueza, com mais alegria? Como que isso pode somar com você? É conhecimento. E aí você vai ter, inclusive, assunto para conversar um com o outro. Nós vamos falar aqui sobre um tema que tem pegado muito a muitos casais, muitas pessoas, a pornografia. E a gente vai ficar falando só de que esse é um problema, a gente vai apontar soluções, a gente vai caminhar junto com você. Sem Tabus. Para você receber em casa, liga agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. A nossa equipe já atende você e daqui a pouco chega na sua casa. Vou repetir, 12 21 27 31 21. Diz lá, Sem Tabus. E a galera já vai saber do que se trata.
É isso. Enquanto você vai já pedindo a sua revista aí, se não pediu ainda, né? Aproveita e já peça a revista, a gente vai enviar gratuitamente para você. Vamos dando sequência à nossa conversa falando sobre as tretas familiares. Gostei disso aí, tretas familiares. Tretas familiares. Esse é o rolê familiares. de hoje. Não, vamos às tretas. Né? As tretas mesmo. Marli Portugal, ela que é psicóloga, sexóloga, palestrante, escritora, tá com a gente por aqui para nos acompanhar nessa conversa e dirigir também. Tudo bom, Marli? Seja bem-vinda, minha amiga, mais uma vez. Bem-vinda. Fica à vontade, Marli. Marli que no consultório atende muitos casais. Ih, que já lidou tem. de treta familiar, né? O que aparece com maior frequência lá? É a figura da sogra ou é marido e mulher e ainda com suas dificuldades? É, marido e mulher com suas dificuldades. Tem bastante queixa de sogra, mas a demanda maior é o relacionamento entre si mesmo, né? Os problemas quando vêm dos outros são mais fáceis de explicar, né? É mesmo. Agora quando não tem ninguém para pôr a culpa, ela é só sua. Exato. E aí, como que lida com ela, Ai, né? que bom falar que o problema é minha sogra, mas não é, sou eu. Não é, é verdade. É uma coisa muito interessante que dentro desse tema é entender que cada família formada, ela forma um núcleo familiar. E daí a gente já consegue desenvolver esse tema de uma forma bem informativa, né? Então, assim, que a queixa é, né, desse tema. As famílias que têm conflito, mas cada núcleo tem suas responsabilidades. E aí não pode misturar, não deve misturar. O marido, quando ele está dentro do núcleo dele ali, ele é o pai ou ele é o esposo, ele não é o filho. Exato. Agora, quando mistura, os papéis ficam confusos. E por aí vem toda a treta. Muitas vezes o conflito já vem desde o namoro, né, Marli? Não tem algumas coisas que aparecem já por ali enquanto estão namorando e aí um percebe da família do outro algo que não quer para si, mas vai aparecer porque essas relações vão cada vez mais, pelo menos que se espera, que fiquem próximas, né? Então, muitas vezes outro vai ser necessário um afastamento, uma dissolução até das relações que possam vir a ter entre os avós e os netos. Isso causa repercussão muito adiante. É que as pessoas têm muito, assim, uma falsa impressão, uma falsa ideia de que vai mudar quando casa. Quando ele casar comigo, então eu não vou ser a mãe dele, então aquele problema lá não vai existir, então vai ser diferente. Não é. Porque quando está na fase do namoro, eu sempre digo, né? A fase do namoro é a apoteose do relacionamento, porque é muito bom. Se tem as divergências, eles não concordam com algum tema, cada um vai para sua casa. Aí passa um tempo, aí toma um banho, né? Passa um perfuminho e vão se encontrar. Eles estão bem. E aí eles até conseguem falar. E quando casam, não tem para onde fugir. O problema vai junto, o problema mora com você. Exato. Então, quando um casal, noivos ou namorados me procuram para pedir a minha opinião, que tem mais briga do que bem-estar, eu falo, namora mais, se conheçam mais, não marquem datas ainda, para ver se é isso mesmo. Agora, quando é dentro do casamento, a gente faz intervenção. Agora, até falando desse ponto do namoro, Marli, porque às vezes os filhos, eles querem a opinião dos pais em relação a namorado, ou namorada, enfim. Até que ponto isso é bom, né? Os pais estarem se envolvendo ali no relacionamento, namoro ou noivado dos filhos, e aí eles entenderem que, agora casaram, a família deles, ou, né, os filhos entenderem, não, agora é isso daqui, e não buscar mais daquela forma a intromissão dos pais, enfim. Olha, dentro de casa é muito importante a relação ser saudável. Então, se esse filho buscou a opinião do pai, isso é um sinal muito bom, de que ele confia, de que ele já viu atitudes do pai atitudes assertivas. Ele já provavelmente está vendo, não perfeito, mas uma boa relação entre o pai e a mãe, entre o pai e o filho. Então, ele se sente à vontade em buscar a opinião do pai. Ok. Aí o pai e a mãe orienta, tal. Mas depois que casa, aquele negócio é aquilo que eu falei no início. Aquele menino agora, ele formou um núcleo. Se a família é saudável,
Os pais já entendem isso, que é meu filho, mas agora lá na casa dele eu sou visita. Exato. E assim, mesmo ele casado, ainda assim ele casado pediu opinião, pediu, eu vou dar. Mas eu não posso interferir. Sabe aquela filha que teve uma briga, aí ela, eu vou para casa dos pais. E os pais aceitam. Não, filhinha, vem. Isso não é certo. Não é jogar a menina para a rua, mas é refletir com a menina. O que aconteceu? Você casou, minha filha. Você veio buscar ajuda? Então a gente pode te ajudar, a gente pode te orientar, a gente pode buscar ajuda com o conselheiro, mas assim, você se casou. A gente nem ouviu o seu marido ainda. O que está acontecendo? Então, pais saudáveis, eles já sabem se colocar no lugar. Mas a maioria não é, gente. Infelizmente. No desejo de salvar o filho de sofrimento, né? Aquelas interferências por amor. E muitas vezes está mais prejudicando do que de fato ajudando. Exato, porque aí confunde também, né? Toma assim, falar, mesmo a filha estando errada, os pais da menina, né? Eles ficam do lado dela, mesmo sabendo que ela teve uma atitude errada. E aí, realmente, não ajudam. Não ajudam. Olha a importância que a gente tem e de pensar, inclusive, que se você é um cristão, você tem que saber que você não funciona e não organiza a sua vida com as mesmas regras do mundo ao seu redor. Quando alguém fala assim, eu sou cristão e eu quero construir minha família sem pedir opinião de ninguém, eu vou falar assim, então eu acho que você não é. Porque é uma regra fundamental do cristianismo. E por que é uma regra fundamental do cristianismo? Porque as famílias se constituem com o objetivo do corpo de Cristo. Não existe um objetivo só dela. Você faz parte de uma comunidade que tem uma missão. E ela entra dentro do seu casamento. Portanto, a opinião da comunidade é tremendamente importante. Quando alguém vai casar numa igreja, ela está dizendo assim, a comunidade que eu pertenço é que vai me declarar casado. Portanto, a igreja tem o direito de dizer assim, eu não vou fazer seu casamento. Quando fala não é do meu jeito, é porque o mundo já entrou assim muitos metros dentro do seu coração a ponto de se organizar. E quando a gente se organiza conforme o mundo, o resultado é igual ao do mundo. Aí que é uma bênção que o mundo não tem, não rola. E isso e muitas coisas a gente tem que continuar conversando e a gente vai aqui ainda trabalhar com a sua pergunta, pensar a sua pergunta, a sua interação e também tem o nosso momento aqui onde a gente vai na prática resolver algumas questões. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta a 14 horas e 57 minutos. Repita. 14 horas e 57 minutos. Na sua casa, fora você, quem é o mais difícil de lidar? Aí, sua sogra, os cunhados, qual é a grande dificuldade? Pode ser que você more também numa situação onde está todo mundo longe e você não lida com isso, aí você só tem histórias passadas para lidar. E pode ser também que você more longe exatamente para resolver esse problema. Conta aí sua história pra gente ou faça a sua pergunta 98315-0249. É a sua família ou a família do outro que faz tretas? Quem que é mais difícil? Quem é a família da treta? Conta aí. Conta pra gente. A gente quer saber da sua vida. Manda foto. Vamos aqui na prática. Não, foto não. Foto daquele barraco, né? A família que assim, aquela bagunça. Manda o áudio. Áudio, boa. Porque não sei o quê. Quebra prato, quebra coisa, enfim. Ai. Vamos lá. Como resolver conflitos entre famílias? Como resolver? Vamos lá, um passo a passo, trazendo aqui, a gente vai comentando, a Marli vai guiando aqui pra gente também. Levar e trazer, não repasse comentários que só vão inflamar o problema. Famoso leve e traz. Diz que me diz. Acontece que o ser humano tem uma sede de compartilhar com alguém que lhe dê razão. E muitas vezes esse compartilhar um comentário tem a ver com isso. Eu vou buscar razão, né? E aí acabo que torno a situação ainda mais difícil, Marli. Exatamente. Parece que é uma necessidade, né, que as pessoas têm de falar, de comentar. E aí, na grande realidade, só vai realmente apimentar, falar palavras a mais. A pessoa ouve uma coisa literal, mas ela coloca a interpretação dela em cima daquilo. E aí ela fala para o outro o que ela interpretou, que foi completamente diferente do que ouviu. Aí o outro fala para o outro também com esse sistema. E aí tem uma confusão, porque
As pessoas não aceitam, né? Não aceitam serem criticadas, serem ofendidas. E sabe o que tem de bem péssimo nisso? É que, se é uma questão entre marido e mulher, aí um vai contar, sei lá, para a mãe, para sua cunhada, o que seja. Você vai causar uma má impressão do outro em relação ao seu cônjuge. Depois vocês vão fazer as pazes e os outros vão ficar com a mesma má impressão que você imprimiu. Então, isso é uma coisa para se pensar, assim, de como muitas vezes você põe a família contra o seu marido ou contra a sua esposa. E é uma relação de deslealdade. Também. Porque eu só falei pra você, porque eu sei que vai terminar aí. Então, como que se cria um ambiente de uma pessoa que entra, por exemplo, na festa de família lá, e todo mundo tá circulando uma coisa dele que ele acha que ninguém tá sabendo? Porque é uma traição. É uma traição, você foi radicalmente desleal. E sem contar que vai aumentar e muito antigamente a gente falava telefone sem fio, o pessoal entendia, né? Hoje telefone sem fio é celular, não tem fio mesmo. Lembra do professor? Brincadeira de telefone sem fio, mas todo telefone é sem fio. Não é? Entra nessa também, né? Porque às vezes ouviu uma coisa ou comentou aqui, aí comenta lá, comenta cá, daqui a pouco é aquela história que não tem pé nem cabeça, porque passou de um jeito e depois, sei lá, comentou, a esposa tá meio enjoada, se tiver alguma coisa. Acho que tá grávida. Outro, não, tá grávida, pronto. Mas, aí todo mundo... Pode até ser daquele jeito, mas o problema é que falar, você né? passa Expõe, adiante, claro. Exatamente, algo que não expõe era o outro e é indevido. É um agravante ainda. Exatamente. Mais. O problema é que era desse tamanho, né, Marli? Agora ficou um problema político. É verdade. Envolveu mais pessoas, né? Porque se um cônjuge, ele fala para o outro e é uma coisa que ele quer que fique entre ele, aí o outro não consegue, não aguenta segurar e fala para a mãe, que fala para o pai, que fala para a irmã e tudo. Quando aquele fica sabendo, primeiro ele vai ter uma decepção muito grande, né, com o seu cônjuge. E ele dificilmente vai saber lidar com isso, porque ele vai ter que ter um processo de assimilar que ele foi traído, assim, que o outro, que agora é difícil, a confiança no outro vai ser mais difícil. Olha a barreira que cria. Olha a sequela. E são níveis de afetividade, de compromisso, de relacionamento, de amor diferentes. Então, você tem uma expectativa com o cônjuge. Claro. Há uma expectativa com o filho. Claro. Mas você não vai esperar a mesma coisa do cunhado. Exato. Ele não tem esse nível de compromisso, ele não escolheu você. Exato. Então, esperar que ele vai tratar a informação da mesma forma, é melhor não fazer. Agora, até trazendo um outro ponto aqui, pastor Aleixo, até para a gente entender se encaixa nesse perfil ou não, né? Porque a Bíblia diz, isso em relação, por exemplo, me desentendi com a Darleide, tenho que chegar nela para conversar com ela. Deveria mesmo. Né? Vamos resolver já. Se não resolveu, aí busca o auxílio de um terceiro, enfim, quarto e por aí vai. No caso do casal, entra nesse sentido aqui também ou não? Não necessariamente por uma coisa importante. Um casal é uma unidade. Obviamente são duas pessoas, mas a Bíblia trata eles como uma. Então, você nem cogita que você está falando com o marido desconsiderando que aquela informação não pode chegar à esposa porque eles se tornaram um. Você vai acabar com o seu casamento se você for acumulando segredos para com o outro. E que ele está dizendo que a igreja, numa comunidade de resolução de problemas, ela lida com questões objetivas. Deus não entregou para a jurisdição da igreja subjetividades. Então eu vou lá falar com o irmão. E eu não vou trazer a minha impressão e não vou trazer subjetividades para que a igreja julgue. Então, essa questão de julgamento do próximo, ela é objetiva. Ele não aceitou você, leva a outro. Não aceitou você, traz para a comunidade. Ele não aceitou a palavra da comunidade, ele não faz parte mais da comunidade. Mas ele termina uma expressão muito interessante. Ele diz assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Ele está falando do poder de Deus dado a nós na resolução de conflitos. A gente ama esse texto para falar de culto vazio, mas o texto está falando diferente. Ele está falando assim, nós somos tão diferentes em perspectivas aqui e temos tantas razões e tantas coisas na história da nossa vida para não nos unirmos, que se tiver 2 ou 3 reunidos é porque Deus fez isso.
Então ele fala, vá no poder que Deus une as coisas. Aí nesse sentido pode ser aplicado, né? Porque no final das contas, se Deus nos dá um poder sobrenatural para a gente resolver conflitos, não existe ausência ou não existe conflitos não resolvidos que não estejam na nossa conta. Porque ele disponibilizou o poder. Você pode mudar o projeto, a gente pode fazer umas coisas. Mas assim, não perdoar nunca será uma questão conjugal. Sempre será uma questão espiritual. Sempre. Agora também no casal, perdão. Não. No casal, essa questão de buscar ajuda de outro, né? É muito importante entender isso. Não tá resolvendo, a gente só tá brigando. Busca ajuda de um profissional. Pede socorro. Né? Pede socorro, ou para um pastor, para desabafar, para pedir uma bênção, ou busca socorro num profissional, porque aí melhora. Verdade. Vamos a mais um item para dar gancho aqui para a gente continuar falando do assunto. Quando a presença física piora a convivência, aposte em encontros mais curtos ou ambientes neutros. Que dizer? Que pouco tempo, como chato. É rápido, vapt-vupt. É funcional? Não muito perto para ir de chinelo, nem muito longe para ir com mala, né? É isso, velho. É bem isso. É bem isso, é bem essa questão de entender, né, a sua ocupação, os seus lugares. Até que ponto eu posso ir, até quando eu posso ficar, né, para não invadir a privacidade do casal, mas também eu sou querido lá, eu sou bem-vindo. Então é toda uma questão de logística e de família para família mesmo. As situações são realmente bem complexas e a gente precisa assimilar uma verdade. Onde eu não sou bem-vinda, eu vou respeitar quem não me quer bem-vindo, quem não me quer vindo. Então, há de se considerar também quando um espaço é pequeno demais para caber você, mas depois de tentativas, de diálogos, de resoluções, mas há situações e famílias que são de fato exigentes e que vai ser mais amoroso, mais gentil, quem sabe fazer isso, né? Ser mais rápido, mais objetivo, mas sem perder o laço, né? Às vezes a gente tem que se poupar, né? Isso. Então, se poupar de uma pessoa tóxica, de uma pessoa narcisista. Então, quando a gente tem isso dentro daquele contexto, tem que se limitar mesmo, é muito importante. E conhecer o limite, né? Você sabe que não vai passar daquilo, né? Exato. Mais um. Use a técnica da comunicação pacificadora. Não culpar, não apontar, não gritar. Eu diria uma comunicação assertiva. Porque tem muita gente que pode confundir o pacífico com o passivo com o pacífico. O pacífico, ele é de boa, sabe assim? Tudo bem, aceitar tudo, mas isso não é saudável. E agora tem aquele que é passivo, que aí literalmente ele está no extremo. Não consegue se posicionar, não sabe dizer não, não sabe... Ele até vê o limite, mas ele não consegue. Então, o pacífico vai apaziguar. Vai oferecer a possibilidade de haver paz, de desentendimentos serem resolvidos. Já o passivo... Omeprazol. E o pacífico, ele está dentro da assertividade. Isso. O que é ser assertivo? É você falar o que pensa sem ofender o outro. É você colocar limites. Até aqui você pode, aqui para cá não. Mas falar sem ofender, que o outro extremo é o agressivo, né? Que ofende... Que machuca, agora, e aí não resolve também. Nenhum nem o outro, tá, gente? Nem o passivo e nem o agressivo resolvem problemas. Vou falar uma coisa para vocês aqui, 100%. Não é nem 90, 80, 100%. E no mundo, não é só aqui em São Paulo ou Brasil. 100% das pessoas que não resolvem problemas, não resolvem porque elas, quando vão lidar com algum problema, elas vão dirigidas pela emoção. E geralmente nessa questão, principalmente familiar, só tem duas emoções que nos dirigem, nos direcionam a tomar uma atitude. Ou a tristeza ou a raiva. Se eu vou, por exemplo, falar com o meu sogro, com a minha sogra, para resolver um problema triste, eu vou olhar para ele, em alguns segundos eu desabo a chorar, porque eu estou triste. O que geralmente o outro faz quando isso acontece? Não, tá vendo, Marli? Não vamos falar disso. Olha como você fica toda vez que toca nesse assunto. Deixa pra lá. E não resolve o problema. Se eu vou
para resolver o problema com a raiva. Aí eu altero o meu tom de voz, eu ofendo a pessoa e o que o outro automaticamente vai fazer? Ou vai ficar na defensiva ou vai ficar com raiva também, né? Exato. Aí o outro automaticamente ele vai se armar para se defender. Olha, você me respeita. Não é assim, eu sou o pai do seu marido, ou eu sou a mãe da sua filha, nananã, e aí não resolve o problema. Perde então, o réu resolve. primário. E o problema tá ali, gente, no meio dos dois. Olha para mim! E não resolve o problema. E por aí vai. Bem isso. Obrigado, hein? Mais um tópico aqui pra Seja gente. com raiva ou triste, eu quero falar. Mas daí... Mas essas emoções, elas realmente são carro-chefe. Assim, Acho bom que você tocou nesse assunto pra eu terminar. Eu falei das emoções, Marlene, como é que faz? E aí? Então? Exato. Gente, é muito importante a gente ter um autocontrole para quando for resolver problemas, resolver pela razão. Por exemplo, se eu estou falando, como eu usei agora, um sogro. O sogro é o pai do meu marido. Pode ser avô dos meus netos. Não é meu inimigo. Ele pode até agir como inimigo, mas literalmente ele faz parte da minha família. Então, respeito. Quando eu olho com a razão, então eu respiro, eu faço o que eu tiver que fazer para dominar as emoções. E aí eu falo, sogro, então, aconteceu isso e tal. Aqui para. Mas não ofendo. Ele também consegue entender porque eu não ofendi ou eu também não fiquei quieta. É isso, né? Estabeleça a prioridade. Primeiro o casamento, depois as famílias. A prioridade, casamento. Colocar sempre É aquela nesse questão ponto. do núcleo, né? Então, no meu núcleo, eu sou a esposa e ele é meu marido e tem os filhos. Aqui no nosso núcleo, nós mandamos. Aí tem os outros, tem o núcleo do meu pai, tem o núcleo do pai da mãe, do pai da mulher, do pai. Então a gente consegue lidar um núcleo com o outro, a gente tem a afetividade, mas cada um sabe como lidar dentro do seu núcleo. Quando você sabe lidar dentro do seu núcleo, quando você tem a sua responsabilidade, isso bem entendido, aí entra bem essa parte de saber lidar entre família. Certo. Muito bem, deixa eu só fazer uma pausa aqui para chamar a sua atenção para uma necessidade urgente da necessidade real que muitos casais têm, muitas famílias têm, de lidar com o tema, por exemplo, pornografia. Que é um dos temas que mais aparece aqui na revista Sem Tabus. E por que esse tema vai aparecer agora, no bojo dessa conversa? Porque muitas vezes a gente não leva em conta de que aquilo que está guardado, daquele segredo nosso, tem nos impedido de usufruir de boas relações para além da porta do quarto, para além do segredo. Pode ser que você esteja marcado por um vício de longa data. Pode ser que você esteja marcado por um abuso. Pode ser que você esteja marcada por um abandono, por algo que levou você a esse segredo, a esse lugar em que você se encontra patinando na vida e olha para o seu casamento e vê um casamento que vai ladeira abaixo. Olha para as relações familiares com os outros e você não se vê parte daquilo ali. E às vezes a gente vai encontrar o melhor caminho culpando o outro, responsabilizando o outro. Mas e as coisas da gente, da intimidade da gente aqui dentro, como vai? E aí tem pessoas que estão lidando com pornografia, tem pessoas que estão buscando prazer naquilo que só as deixam cada vez mais vazias. Pode ser que nesse momento estejamos falando para pessoas que estão lidando com dificuldades com o sogro, sogra, os cunhados, os primos, as interferências, mas pode ser que estejamos falando com alguém que agora o seu problema está na relação conjugal, está na dificuldade que vocês têm dentro de casa e ninguém está sabendo disso. Mas a gente quer ajudar você. Nós temos aqui a revista Sem Tabus, que já foi entregue a milhares e milhares de pessoas no Brasil. Mas falta você, eu sei. Para você ter esse material, onde nós vamos tratar de resoluções, por exemplo, como lidar, como sair da pornografia, como resolver os problemas mais íntimos do casal, como resolver temas mais complexos, mais profundos, que implicam numa intimidade deficiente. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a revista agora, comece a estudar, comece a usar isso aqui para ser
o fomentador de diálogo, para ser o promotor de diálogo entre vocês. Pode ser que você aqui, esposa, encontre, aliás, eu tenho certeza disso, porque eu fiz com essa intenção de você encontrar aqui um caminho de como ajudar o seu marido. Ou se for a esposa quem esteja lidando com pornografia, é um número menor de mulheres que acessam, usam da pornografia, mas se essa dificuldade é para você. É para você que não sabe por onde começar a lidar com esse assunto ou com outras dificuldades. É para você. É para parar de brigar, é para parar de sofrer, é para parar de chorar sozinho, é para dar um basta nessa solidão, é para parar e dar um basta nesse casamento tão xoxo, tão ruim, tão infeliz. 12 21 27 31 21. É para você. Pode ligar e pedir e nós vamos mandar para sua casa sem pagar nada por isso. Acredite, 21 27 31 21. Tá aí uma oportunidade de ouro para você. E quantos problemas já poderiam ter sido resolvidos se essa informação que está contida aqui já tivesse na sua mão. Nota aí, 12 21 27 31 21. Chegou uma interação pra gente aqui, ó. E ela é anônima, dizendo assim: boa tarde, boa tarde. O que fazer quando sua irmã morre e o meu cunhado em 3 meses já arrumou outra? E os 2 filhos e o pai estão brigados. Espera aí, deixa eu tentar entender. A irmã morreu, o cunhado já casou e os 2 filhos... Os filhos estão brigando com o pai. Talvez porque os filhos não aceitam esse relacionamento tão recente, né? Viúva há tão pouco tempo e já num segundo relacionamento. Olha, posso falar? Se nós considerarmos que vai haver uma mágoa, um sentimento de como assim, pai? E a mãe morreu outro dia. Mas há questões que são da intimidade dos nossos pais que a gente também não sabe. E os filhos devem, assim como muitas vezes esperam o respeito do pai, dos pais para suas escolhas, de alguma maneira a gente precisa levar em conta a decisão de alguém adulto, responsável por seus atos, que neste momento fez uma escolha, ainda que aos olhos nossos diga assim, puxa, poderia ter esperado um pouco mais. Mas qual é o ganho que uma família vai ter? Qual é o ganho que todos estão neste momento tendo diante do conflito gerado em cima de um luto tão recente? Então não é melhor deixar o tempo fluir e as decisões de cada um serem a semente que vai trazer o fruto para esta mesma decisão? Eu não sei, eu acho que caberia um pouco mais de respeito. Aí alguém vai dizer assim, não é, Aleixo, Marli, Abinal, talvez alguém vai dizer assim, mas ele também não deveria ter respeitado o luto dos filhos, o luto de toda a família? Mas nem todas as decisões estão no mesmo campo. Claro. Tem decisões que são classificadas no campo certo ou errado. Tem coisas que não estão no campo certo e errado. Exato. Então, por exemplo, se ele tivesse arrumado uma outra enquanto ela estava viva, você classifica como certo ou errado. Agora, o que você acha que é melhor ou pior. Tem escolhas que não estão no campo do certo ou errado. Tem coisas que a gente imagina teria sido uma melhor decisão ou uma decisão pior. Então, esse julgamento moral de ele ter feito uma coisa errada, ele não fez uma coisa errada. Ele é uma pessoa juridicamente solteiro. Livre e solteiro, exatamente. E ele pode fazer essa escolha. Né? Se a escolha é correta ou não, eu fico aqui pensando. Exato. E assim, se só tem 3 meses que ela morreu, todos estão ainda no luto. O luto tem 4 fases, sabe? A primeira fase é negação. A gente não sabe se esse homem, não estou falando o que está acontecendo com ele, mas dentro do contexto do luto, ele pode estar vivendo uma negação. Isso faz parte do luto. Não é que ele está agindo errado, faz parte do luto. A segunda fase tem um desespero, talvez os filhos que estão revoltados. O luto pode estar causando isso, e isso faz parte. A terceira fase já é a fase da culpa, sabe? Por que eu fiz, por que eu não fiz, o que está acontecendo. E por último vem a aceitação. Então é o que a Darleide falou, tempo, gente. O tempo ele resolve, ele acalma, a gente começa a assimilar, então não julga. E assim, valide a sua dor, sabe, querida? Valide a sua dor, mas a sua dor. Não coloque a dor do outro em cima de você. E tem uma coisa muito dolorosa
talvez até de ouvir, mas é uma possibilidade. A gente não sabe a qualidade desse casamento que findou pela morte do outro. A gente não sabe do tipo de relacionamento que havia intimamente e que agora vê-se, a depender da idade, se é uma pessoa já de mais idade, pensa, eu não tenho tanto tempo, surgiu alguém, conheceu alguém, se encanta pela possibilidade de um relacionamento que, a seu modo de julgar, possa ser uma oportunidade de ser feliz. Ou seja, há muitos pesos a serem postos na balança que, neste momento, fazer um julgamento severo nessa condição sobre este homem talvez não seja justo de fato, porque a gente não conhece todos os detalhes da história do outro. Não, mas eles viviam felizes do outro, da intimidade do outro. Então vamos viver o luto um pouco mais de paz, talvez seja melhor. Uau. Vamos para o intervalo? Rapidinho. Daqui a pouco já estamos de volta por aqui para trazer uma história real, bem forte também. Uma história de alguém que envolve ali escolhas, relacionamentos cruzados e marcas que atravessaram gerações. Você vai conhecer uma história bem marcante daqui a pouquinho, depois do intervalo. Isso e muito mais para você. Até já. Estamos de volta aqui nesse assunto tão importante que envolve tantas emoções, tanta gente, e tenho certeza que você sempre está pensando aqui em alguém perto de você ou talvez você mesmo. Mas quando a gente fala de famílias diferentes que agora obrigatoriamente tem que conviver, a gente fala de um problema. E quando o problema nasce no meio de alguém que já convive, ou de um núcleo que já estava assim. Imagina uma história dessa e como que ela chega numa solução. Assista esse depoimento nesse VT com a gente. Quando eu já nasci no meio de um contexto familiar atípico. Eu já tinha uma irmã mais velha e, à medida que eu fui crescendo, eu fui descobrindo que essa minha irmã mais velha não era só minha irmã, mas também era minha prima. Porque quando meus pais eram noivos, meu pai teve uma relação extraconjugal com essa prima. E daí, a partir daí, veio a minha irmã, né? E mesmo tendo essa traição, a minha mãe resolveu perdoar meu pai. Eles se casaram e eu nasci. E nesse contexto que a gente foi crescendo, a minha irmã eu ouvia nos olhos dela, né, que ela tinha vergonha, ela tinha muita tristeza. Se alguém perguntasse, a sua irmã é diferente de vocês, ela não é sua irmã de pai e mãe, eu falava, não, ela é de outro relacionamento. E aí, uma vez ou outra, se a gente citasse que ela também era nossa prima, ela ficava muito chateada. Já teve situações dela falar, olha, eu não quero que você fale para as pessoas que eu sou sua prima, fala só que eu sou sua irmã, porque isso para mim é muito frustrante. A gente via que essa questão era um pouco mais desafiadora para minha mãe, porque logo no começo, quando ela contando, né, o relato dela, quando aconteceu isso, de meu pai ter esse relacionamento com a prima, já que era a prima, então assim, a família queria que ele e a prima ficassem juntos e não o meu pai e minha mãe. Então assim, a ideia da família era que meu pai e minha mãe rompessem o relacionamento para que ele ficasse com a prima. Só que assim, para ele só foi uma aventura, né, coisa de primos mesmo, aquele namorico, e ele não queria ficar com ela. Então assim, no meio da família ficou uma situação chata. Eu percebia, né, e as minhas irmãs ao longo do tempo, que isso atrapalhou um pouco a nossa relação com os nossos tios, com os nossos primos. Nossa família geralmente ficava em último lugar no meio das confraternizações, né, que tinha. Mas depois, no passar do tempo, a gente foi crescendo, amadurecendo e a gente soube lidar melhor com isso, né? E depois, quando minha irmã fez 10 anos de idade, ela foi morar com a gente e minha mãe sempre cuidou dela, criou ela muito bem. E minha irmã, ela morou com a gente até ela se casar. A gente esqueceu, né, essa história de que ela é filha do primo e tudo isso pra gente só virou uma história. A gente conseguiu superar essa desavença, né, na família, porque na verdade minha irmã ela não tinha nada a ver com isso. Meu pai e minha mãe, né, com o decorrer do tempo, o relacionamento deles não deu muito certo e minha mãe resolveu ir embora de casa
E hoje meu pai escolheu novamente estar com outra prima. Meu pai casou novamente, ele mora com essa prima dele. E assim, a gente não tem muita convivência, na verdade, com eles, né? E a gente vive nesse... Assim, a gente não tem um bom relacionamento, a gente não tem um convívio, na verdade, e não, por nossa parte, não tem uma aceitação tão boa, vamos dizer assim, né, com o quanto do outro caso, né, quando minha irmã nasceu. E meu pai leva a vida dele lá com a atual mulher dele, né, e a gente prefere estar um pouco mais distante desse relacionamento. Que pra gente é algo que não faz parte assim, do nosso pensamento do que seria realmente um círculo familiar, um ambiente familiar adequado. Então a gente prefere não fazer parte desse relacionamento deles. O que dizer? Que história, hein? Eu quero dizer que quando Deus legislou a vida, Ele colocou os níveis de proteção em todos os níveis possíveis. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma relação sexual com outra, a despeito de estar casado ou não, Ele não isolou isso a um ato moral de que agora você tem que casar porque você fez uma coisa feia. Não. Ele cria uma estrutura social para que não se desmorone aquele núcleo social. Então, aquela mulher, por exemplo, que numa sociedade agrária ou rural, ela está fadada à miserabilidade, vai ter que estar protegida. Então, você tem que casar porque você não vai delegar alguém a uma vulnerabilidade social, uma miserabilidade por causa de um ato. Tem que cuidar. Você está falando dos dias bíblicos. Estou falando dos dias bíblicos. Qual é o nosso problema? O nosso problema é achar que nós conseguimos construir estruturas de proteção social equivalentes a ponto de não seguir mais a regra. E Deus está dizendo, não, você não consegue, porque não dá certo de outra forma. Então, por exemplo, aquela pessoa que ele teve um relacionamento com lá e desse relacionamento gerou uma criança, você já tem que imediatamente pensar que tem que ter um padrão de proteção social para todo mundo. São duas mulheres. Não, mas a gente conseguiu ter uma sociedade industrial, uma sociedade tecnológica. Mas quem são hoje as pessoas mais socialmente vulneráveis dessa sociedade tão cheia de dinheiro e tecnologia, se não são as mesmas do mundo antigo? Então, aqui você cria uma desestrutura que vai arrebentando em todos os níveis. Arrebenta economicamente um grupo, arrebenta socialmente uma comunidade e destrói psicologicamente indivíduos. Todos os níveis. E a gente está pensando que a gente consegue criar mecanismos de proteção em isolar só uma coisa ou nenhuma. E isso é errado. Então não é só uma organização, quando a gente pensa em pecado ou não, como se eu tivesse garantido um carimbinho de Deus que possibilitasse uma vida num mundo futuro celeste. Ele está falando de uma legislação que não tem a ver com justificação pela fé e salvação. Ele está falando de como você o obedece para organizar a sua vida agora. Fez diferente, vai bagunçar tudo. Vai. Por quê? Porque foi ele que criou você, foi ele que disse como a gente vive. E olha só, isso aí é uma devastação em todos os níveis. De geração em geração. De geração em geração. E como você conserta, né? Quando você olha, você não recebe pessoas lá no seu consultório que o problema começou há 100 anos atrás. Sim, sim. História de vida, né, da família. E aí ficam sequelas. E quando essas sequelas, elas pegam, gente, arrebenta mesmo a estrutura emocional da pessoa. Por isso que não consegue lidar. Então, a questão que, como eles estão agora, né, que não conseguem se relacionar, é porque eles entenderam o limite deles. E cada um está na sua. Está dentro do seu convívio, separados, porque machuca os dois lados. Uhum. Né? A menina, que é o fruto daquilo, né, aquela criança, não tem culpa de nada. Mas ela representa um adultério. Ah, isso abriria Pensa, você pensa, qual é o projeto da minha vida? Nenhum, aconteceu, meu pai fez um negócio errado. Pois é, isso abriria uma outra questão que obviamente não dá tempo de a gente trabalhar, mas eu acho importante levantar aqui como oportunidade de reflexão, que assim, o que a gente está chamando de perdão nem sempre é perdão de fato, no sentido de como a gente vai gerir a situação no momento. A minha mãe perdoou o meu pai e eles casaram, mesmo frente a ele ter agora um filho com uma prima, ou seja,
emaranhado todo. Era de fato para ter dado continuidade àquela relação? Era de fato para ter dado continuidade à ideia de um casamento? Eles só eram noivos. Será que não teria sido mais saudável, pensando nas gerações futuras, pensando na sua própria vida, ter sido mais assertivo em dizer: bom, diante disto, talvez... Não sei, obviamente não sabe do que possa ter acontecido lá. Mas nem sempre o que nós estamos chamando de perdão é de fato perdão como boa resolução para uma vida futura. É exatamente disso que a gente tem que ressaltar. Uma coisa é você perdoar. Outra é você se ver como perdão, como você, a partir do seu perdão, ser uma solução para um problema que Deus disse que a solução era outra. Exato. Então eu perdoo, mas agora eu vou ter que fazer o que Deus mandou fazer, porque senão eu vou aumentando e aumentando o tamanho do problema. Exatamente isso. Bom, e acredito que é uma dúvida que talvez paire na mente de muitas pessoas sobre essa questão do ponto de vista médico também, né? Da nossa genética e tudo mais. Um primo se casar com outra prima de sangue, será que isso gera algum problema físico? Vamos saber direto com o médico, vamos tirar nossas dúvidas. Vamos lá, doutor Benício, ele que é médico na Clínica Spa Vida Natural, né, doutor Benício? Está com a gente hoje aqui. Boa tarde, Abinal. Boa tarde. E boa tarde a todos desse programa maravilhoso. Eu estava aqui escutando com muita atenção. Que casos complexos, hein? Puxa, verdade, hein, doutor? Cada situação complicada, hein? E aí uma dúvida que vem à nossa mente aqui, doutor, acredito que já devam ter perguntado para você também, do ponto de vista médico, né? Quais são os riscos que envolve um casamento entre primos? Existe algum risco? Sim, existe. Mas olha, ao contrário do que nós pensamos, os riscos não são tão elevados quanto está na crença popular, tá certo? Imaginemos que entre aqueles não aparentados, os riscos de um nascimento, de um problema genético, nós chamamos de uma doença autossômica recessiva, por exemplo, ou uma doença congênita, já se der tempo explico a diferença entre uma coisa e outra. Na população geral, entre não parentes, ela está na casa entre 2% e 3% nas doenças autossômicas recessivas e naquelas congênitas também entre 2% e 3%, ok? Agora, quando são primos, essa probabilidade dobra, ela vai para 4% a 6% nas autossômicas recessivas e podendo chegar até 7% nos problemas congênitos. Apesar de haver dobrado, quando eu pego 4 casos em 100, 7 casos em 100, então a gente percebe que não é tanto assim, ok? Pensando que na população geral seriam entre 2 e 3 casos. Pode subir, então, de 4 até 6, 7 casos, ok? Realmente há essa probabilidade aumentada, mas ela não é tão aumentada quanto seria se fosse um casamento entre irmãos. Isso sim, seria algo bastante complicado que poderia elevar essa probabilidade de 25% a 50% de chance de doenças autossômicas recessivas ou outros problemas congênitos. Certo. Doutor, agora como orientar famílias que talvez tenham se casados, né? O casal ali eram primos, eram parentes sanguíneos próximos. Como orientar? Questão de exames, até mesmo para fazer em relação à compatibilidade, caso eles venham a ter filhos também. Como procede a partir desse momento? Olha, a primeira coisa é procurar um bom médico, não é, nessa área de aconselhamento genético e o médico vai estabelecer ali uma avaliação clínica bem detalhada. Ele vai pegar o histórico familiar, se ele conseguir, por meio das informações, de até 3 gerações, para conhecer o quê? História de malformações, história de doenças neurológicas, metabólicas, mortes precoces na família, casos de infertilidade recorrente, ele vai fazer isso. Outra coisa que vai fazer parte desse
desse processo são exames laboratoriais. Então, hoje nós temos aí exames genéticos que fazemos e exames comuns também, não genéticos, como um exame muito simples chamado de eletroforese de hemoglobina. Com isso aí, a gente já conseguiria ver a possibilidade do desenvolvimento de duas enfermidades autossômicas recessivas, como, por exemplo, uma anemia falciforme e uma talassemia, ok? Depois, um outro teste genético chamado de cariótipo e, logicamente, não exceptuando os exames pré-concepcionais que se fazem para a população geral. Isso também faria parte desse processo, dessa pesquisa, e uma vez a gravidez consumada, aqueles acompanhamentos periódicos com o ginecologista obstetra, fazendo ultrassonografias morfológicas, né? Ultrassonografia precoce, morfologicamente falando, precoce, detalhada, e isso ajuda a prever com um certo grau de segurança os possíveis problemas que poderiam acontecer. Perfeito. Doutor Benício, muito obrigado por separar esse tempinho para estar com a gente aqui. Abraço para você, para todo o pessoal da Clínica Spa Vida Natural. Até caso alguém queira conhecer um pouco mais, é só acessar aí @Clínica e Spa Vida Natural, lugar incrível, sensacional, em meia natureza. Vale muito a pena agora para as férias aí, viu? Obrigado, doutor. Isso mesmo, um grande prazer estar com vocês. Tá certo, desejo todo sucesso e bênção nesse programa maravilhoso. Amém, obrigado, doutor. Muito bom seguir essas recomendações todas, levando em conta principalmente quando são primos, que chamamos de primeiro grau, naquele sentido de o pai e esposa são parentes, sabe? Irmã e cunhados da mesma família e tem filhos ali. É bom ter uma atenção maior e seguir essas indicações do doutor Benício, entende? Nunca é demais, não é? Nós vamos para o intervalo, na volta tem as suas perguntinhas por aqui, que são muito importantes e a gente gosta da sua companhia. Até já. Como estão as coisas aí no casamento de vocês? Tô sabendo daqui que não estão bem. Estou sabendo que tem gente aí fugindo dos encontros à noite, fugindo dos encontros íntimos, não querem. As relações não são boas, não tem prazer, não tem alegria, não tem disposição, não sei por qual motivo, a gente precisa buscar resposta. Tem gente aí no período da menopausa também com muita dificuldade e esse assunto não é nem assunto de conversa porque já dá briga, o marido tá chateado, a esposa se sentindo nada. Tem gente aí brigado, acabou de descobrir no celular do marido umas coisas ali de pornografia. Tem muitas situações aí que eu estou vendo aí do outro lado. Vamos estudar? A revista Sem Tabus é para você. Para a gente virar a página. Tá chegando o final do ano, é tempo de tomarmos resoluções, tomarmos decisões, irmos em busca daquilo que faz sentido para a gente, para mudar de vida. Para você receber em casa, 0 operadora 12 21 27 31 21 Sem Tabus. É para você. Vamos que vamos, vai dar certo. Boa. Momento de interações por aqui no Entre Família. Mandou aí a sua? Mandou a foto com a sogra, abraçadinha assim. Eu amo minha sogra. Já mandou a sua foto? Eita, esqueci de mandar. Vou mandar aí, viu? Então. Manda o áudio dela. Mandar o áudio. E não. Melhor não. Meu marido me coloca em segundo plano. Diz que a mãe vem em primeiro lugar na vida dele. Percebo também que ele tem assuntos mal resolvidos em relacionamentos passados. Acho que ele desconfia de todas as mulheres, na verdade. O que devo fazer? Dia desses eu vi um desses repórteres que sai às ruas fazendo Fala Povo, mas só pra internet, né? E aí ela perguntava para os homens quem são as pessoas mais importantes da sua vida. Quando aqueles homens diziam que era a esposa, que geralmente estava do lado, era um semblante de alegria, de satisfação. Quando diziam que eram a mãe, ficava aquele clima assim, a mãe é a mulher mais importante da minha vida. Isso deixa algum desconforto, né? Nesse caso aqui, essa moça reclama disso. A mulher, a mãe é a pessoa mais incrível da vida dele. Cada caso é um caso, mas assim, às vezes ele tem uma relação afetiva com essa mãe não saudável, né? Ele tem um apego com a mãe e ele não conseguiu, então, desenvolver a sua identidade. Pode ser, né? Não conheço, mas dá a entender que é isso. Então, é algo que ele precisa ver em terapia.
E tem uma concepção que nasce errada já na pergunta, né? Os nossos relacionamentos não são hierárquicos. Não tem sim, você primeiro, segundo, terceiro, não. Você está nesse formato, você está nesse formato, você tem esse tipo de pacto e você tem outro tipo de pacto. Porque Deus mandou amar quem? Deus mandou amar todo mundo. Agora, o formato do pacto e quais obrigações que eu tenho são diferentes para com as pessoas. Então, se colocar primeiro, segundo lugar, não, é a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a ti mesmo. Ele não hierarquizou. Essa fato de hierarquizar, qual é o papel da minha mãe na minha vida? O papel de mãe. Ponto. Não é que você tá aqui e ela tá aqui. Ela tá no lugar dela e você tá no seu. Mas são amores diferentes. Agora, né? assim, a mãe tá em primeiro lugar na vida dele. E qual é a função do pai dele? Mas quando ela traz essa situação e ela aparece em muitos outros lugares, vem no sentido de, por exemplo, há segredos que deveriam ser resolvidos conjugalmente, mas ele vai levar para a mãe. Há decisões que deveriam ser do casal, decisões que deveriam ser dessa família núcleo aqui, aliançado, e aí ele vai buscar na mãe o que a mãe disser. Se for diferente do que a esposa disse, eu vou considerar o que a minha mãe disse, não a minha mulher. Então eu gosto quando você usa essa expressão assim, o amor é o amor, mas aí há pactos diferentes. Então quando esse pacto aqui conjugal, ele não é considerado como tal, então eu acabo por usar essa nomenclatura de que ali está em primeiro lugar, porque ela é que é sempre ouvida, ela é que é sempre considerada, ela é que é sempre buscada, e a minha opinião, minha vontade, meu desejo não é considerado. Então tem um pacto frágil. A ação dele tá desidratando a vida de todo mundo. Exato. Não confia em nenhuma mulher. Em nenhuma. Então, Ele tá ajudando a mãe. Ele não tá ajudando a mãe, jogando a mãe dele contra a esposa dele. Mas tem mamãe que vai adorar. Vai dizer, filho da mamãe, ele não faz nada sem perguntar pra mamãe, guti-guti. Continua sendo quinhenhen da mamãe. Ele pode estar reproduzindo fala da mãe. Não tô dizendo seu marido, tô pensando outros casos. Assim, tô expandindo a ideia. Mas há casos de mães que fazem com que... Perdão. É mesmo que a frase não termine com guti-guti? Mas termina com alguma coisa. Mas é que assim, há mães que criaram filhos sem perceber ou percebendo para ver todas as mulheres como perigosas. Só o colinho da mamãe é que é seguro, porque a mamãe ama você. Quem é a mulher da sua tipo vida? Também. Minha mãe. Minha mãe. Vem cá, são amores diferentes. Quem que você gosta mais, do papai e da mamãe? E a criança não pode dizer que é o pai, é a mamãe. Então tem... E a gente tem medo de quem? Da mamãe. Mais uma. Essa é anônima. Eu sempre tive uma luta muito grande com a família do meu marido. Eles não são cristãos e não queriam que ele fosse. Fui julgado e eles usavam meu marido contra mim. Foram 2 anos em que todo fim de semana eles causavam uma briga gigante entre mim e ele. Já estamos juntos há 18 anos e hoje ele é de Cristo e nossa vida é ótima. Temos problemas como todo casal, mas a cada dia Deus é mais o centro. Hoje eu os trato muito bem, de coração mesmo, e eles me suportam, pois sinto que não me queriam na família. Mas que bom que vocês estão bem, né, como casal. Sim. Que bom que colocaram Deus em primeiro lugar, né? Que Deus trouxe ali o equilíbrio para esse casal. Tanto é que ela respeita a família, né? Não se dá tão bem, talvez, da parte da família, mas ela respeita. E às vezes há também, né, Marli, uma coisa comum, quando um membro da família, ele encontra a religião do outro, a família vê aquilo como alguém que está se perdendo. Tipo, eu perdi um membro da família. Exato. E eles vão lutar contra isso. Vamos lá, mais uma interação anônima que chega pra gente aqui, ó. Estou passando por uma situação muito difícil que tem causado muitos transtornos na minha família. Tive que vir embora de São Paulo para cuidar de meu pai e meu esposo teve que ficar lá. Meu filho fica me dando muita pressão porque não estou priorizando meu esposo e minha filha adolescente. Só que meu pai está dependendo de mim para tudo e meu irmão não me ajuda. Não sei mais o que fazer. Essa situação está afetando todas as áreas da minha vida. Uau, uma situação realmente delicada, né? O pai está precisando dela porque o irmão não ajuda e a família também está precisando dela. Delicado. Mas ela também está precisando de todo mundo e está ficando sozinha, né? Justamente. Porque está ficando pesado para ela, porque acaba que ela está assumindo sozinha. Ela não é filha sozinha, né? Então, você não é filha sozinha, mesmo que seu irmão não esteja ajudando, tem que ter uma ação aí de conscientização.
para que ele consiga participar. Ah, Marli, mas ele não ajuda. Então, a família dela, né? A sua família, o seu esposo, os filhos, é difícil, a gente sabe que é difícil. Mas família não é só para momentos bons, né? Família é para momentos de dificuldade também. Então, essa é uma fase que vocês precisam conversar bem, se unir, se ajudar. E sabe uma coisa que é muito boa? Tudo passa. Essa fase vai passar. Então, tem que ficar firme com o outro, porque ao passar vai vir a bonança, né? Vai vir os momentos bons. E, cara, olha aqui para mim. Você realmente quer que a sua esposa lide com o fato de que ela não cuidou do pai e vai ter que ficar com essa memória pro resto da vida, até o momento que ela vai concluir que o responsável de ela não ter cuidado foi você? Não vai acompanhar sua mulher lá, mano, e vai ajudar ela a cuidar do pai dela, vai deixar o pai dela morrer. Dá todo o suporte. Não, veja quanta sobrecarga sobre essa mulher. Ela tem o marido, ela tem que voltar para casa para cuidar da filha adolescente, tem que voltar para cuidar do marido. Tá todo mundo exigindo dela, mas ninguém tá se importando com esse aspecto. Que se o pai dela morre sem assistência, estes mesmos e outros vão dizer também os filhos não cuidaram, é um pai para 100 filhos e não é um filho para um pai. Então tudo sobre ela. Ajuda ela a cuidar do pai, que vai sobrar tempo para ela cuidar de você. Exatamente. Porque assim, união, né? Tomou a decisão de cuidar do próximo, ela não fez errado. Eu sinto muito, amada, mas você não tá errada, exatamente. E a Margarete? Boa tarde, Margarete. Que gostoso estar em casa em um dia chuvoso assistindo a um programa de conteúdo relevante. Sei que tenho muito a melhorar, mas aqui em casa é uma luta diária com meu marido e comigo mesma. Muita oração. É isso aí. Um recadinho para quem está enfrentando algum conflito assim como eles. Olha, busca ajuda. Não, uma coisa muito boa, sabe? É vocês entenderem que estão em conflito, sabia? Porque tem gente que vive no conflito e nem sabe. Ah, a vida é assim mesmo. Todo mundo briga. E então a gente só tem que aceitar um ao outro e tem que dar conta. Se você entender o que está ruim, então isso já é um bom sinal. Busque ajuda, querida. Converse com seu marido, né? E fale para ele dos seus sentimentos, porque ele não tem bola de cristal. Deveria entender que está machucando o outro, né, gente? Mas se ele não consegue te ver o seu sofrimento, verbalize mesmo, mas olha, sem julgamento. Chega e abra o seu coração para ele. Não resolveu? Busca ajuda, porque a vida é muito boa para ser vivida, viu? Verdade. Eu creio que uma das frases, se não a frase mais importante e ao mesmo tempo mais pesada que você pode ouvir da boca de Jesus é essa aqui, ó. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente pensa em tomar a cruz, geralmente nossa imaginação se dirige ao Calvário, ao monte, e tem alguém lá pendurado na cruz. Mas quando ele colocou siga-me, ele estava remetendo a gente pensar no que acontecia antes da morte de cruz. Porque quando uma pessoa era julgada, como Jesus foi julgado numa madrugada, no amanhecer de sexta-feira, e ali a condenação era a cruz, ela saía do local de julgamento, com a cruz nas costas, atravessava a cidade toda numa procissão, naquilo que a gente chama de Via Dolorosa, ou a Via Crucis, atravessava aquilo e o espetáculo fazia parte de se mostrar com uma cruz pesada sobre as costas até o local da crucifixão. E por que Roma fazia isso? Para demonstrar o seu poder. Aquela pessoa vai inevitavelmente morrer, mas antes de morrer, ela deixava claro para todo mundo qual poder estava sobre ela. Antes dela morrer com a cruz, ela vivia com a cruz e ela não escolhia o seu destino. Ela não escolhe para onde vai, ela não escolhe nada. A cruz determina o destino. Quando ele fala, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, ele não está dizendo sobre morrer por ele. Ele está dizendo sobre o que a morte faz na vida. Negar a si mesmo é exatamente um ato que nenhum de nós consegue fazer. A gente só pede para que Deus faça isso em nós. Mas existem coisas que só vão surgir a partir da negação de si mesmo. Eu não posso escolher afirmar a mim mesmo e ser humilde. Eu não posso escolher afirmar a mim mesmo e ser paciente, benigno. Eu não posso exaltar a mim mesmo e ressaltar tudo que existe de importante para mim mesmo e querer ter qualquer outro fruto do Espírito. O amor não nos faz iguais.
Nunca isso aconteceu. O amor nos faz radicalmente diferentes. E por quê? Porque quem ama se prostra. Quem ama vê o outro com um nível de superioridade sobrenatural, a ponto de que a sua importância está exatamente em dar importância para outro. Portanto, se nós estamos olhando as pessoas no mesmo nível, não estamos amando. O amor é olhar as pessoas de baixo para cima e nunca de cima para baixo. Quando Deus disse sobre o que era amor, ele colocou uma toalha num ombro, abaixou e olhou para Pedro de baixo para cima. E não foi em nenhum átomo menos Deus nesse momento. O que ele está dizendo é: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu forma de servo. E como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira. Você se humilha diante de Deus e entrega para Ele a responsabilidade de te exaltar. Se você fizer o contrário, as coisas não terminam apenas em humildade, elas terminam em humilhação. Ou seja, deixe que o amor guie e peça para Deus, nessa sua condição, dizer: Senhor, eu não sou capaz de fazer isso. Faz isso por mim e em mim e através de mim. Eu poderia dizer uma outra coisa, mas é só isso que funciona. Perfeito. Nos ajude a levar essa mensagem para mais famílias. Sendo o Anjo da Esperança, fazendo a sua doação, agora mesmo através da chave Pix, anjos@novotempo.com, ok? E obrigado a todos os Anjos da Esperança. Amanhã estaremos por aqui, se Deus quiser, em mais um Entre Família. Valeu, gente. Beijo no coração. Beijo, Tchau. amores. Até amanhã.